Você já parou para pensar no que acontece quando o chão desaparece sob seus pés? Não uma rachadura, não um tremor, mas o desaparecimento completo e absoluto de tudo que você considerava sólido, de tudo que sustentava a sua vida. Eu vivi o dia em que o meu mundo, construído com o cimento de 20 anos de amor, se desfez em pó. E das cinzas, daquela poeira amarga de uma vida que não existia mais, eu precisei encontrar uma forma de respirar de novo. Esta não é uma história sobre o fim de um casamento. É a história de como, no epicentro da maior dor que já senti, eu finalmente comecei a viver. É a história das cinzas, onde eu renasci. Eu sempre acreditei que a nossa história era sólida como uma rocha. 20 anos, 2 décadas tecendo uma vida a dois, uma tapeçaria de rotinas confortáveis, de piadas internas que só nós entendíamos, de um futuro que parecia tão certo e imutável quanto o nascer do sol. Construímos uma casa, plantamos um jardim, criamos memórias em cada canto daquele lugar. Acreditávamos na santidade dos nossos rituais. O café da manhã de domingo, a forma como ele sempre deixava a última xícara de café para mim, a maneira como nos aninhávamos no sofá para assistir a filmes antigos. Era um amor tranquilo, sereno, um amor adulto. Eu dizia a mim mesma, que já não precisava dos fogos de artifício da paixão juvenil. Era um porto seguro. Pelo menos, era o que eu pensava, mas tudo o que eu achava que era rocha na verdade era areia. Uma fundação frágil, pronta para ser levada pela primeira maré mais forte. E a maré subiu numa madrugada qualquer, silenciosa e traiçoeira, na forma de uma notificação que iluminou a tela do celular dele, deixado por acaso na mesa de cabeceira. O aparelho estava virado para cima, um descuido que nunca acontecia. Ele sempre o colocava virado para baixo. Sempre. Eu estava acordada, como tantas vezes naquela fase, com uma insônia que eu atribuía ao estresse do trabalho, à menopausa, a qualquer coisa menos a verdade que meu corpo já pressentia. O zumbido da vibração cortou o silêncio do quarto. Não foi apenas um som, foi o estopim que implodiu meu universo. Um brilho azulado piscou na escuridão, e meu coração disparou. Um instinto primitivo, uma voz que eu vinha ignorando há meses gritou dentro de mim. Olhe. Você precisa olhar. Meu corpo se moveu antes que minha mente pudesse processar o que estava fazendo. Estendi a mão, sentindo o frio do vidro sob meus dedos trêmulos. A tela estava desbloqueada, um convite para o abismo, e eu pulei. O nome na tela não era de um colega de trabalho nem de um amigo em comum, era o nome de uma mulher. E a mensagem não deixava espaço para dúvidas, para interpretações, para o benefício da dúvida que eu tão desesperadamente queria dar a ele. Estou com saudades do seu cheiro no meu travesseiro. Seguido por um emoji de coração. O ar sumiu dos meus pulmões, o tempo congelou. Eu conseguia ouvir o zumbido do sangue nos meus ouvidos, o tic-tac lento e pesado do relógio na parede, marcando o fim de uma era. Cada batida do meu coração parecia ecoar a palavra, traidor. Com os dedos dormentes, deslizei pela tela, e o abismo se aprofundou. Havia mais mensagens. Muitas. Havia fotos. Havia planos, promessas, uma crônica detalhada de um amor que não era o nosso. Uma vida inteira que ele vivia nas sombras, enquanto eu, a esposa, a companheira de 20 anos, dormia tranquilamente ao seu lado. A dor da descoberta não foi aguda como um corte. Foi um veneno lento, que se espalhou por cada veia, paralisando cada célula do meu corpo enquanto eu lia. Eu não chorei. Não gritei, eu apenas fiquei ali, sentada na beira da cama, no escuro, segurando a prova irrefutável de que minha vida era uma farsa. O homem que dormia serenamente ao meu lado, o homem com quem dividi meus sonhos mais profundos e meus medos mais infantis, era um estranho. E o pior, a mulher que eu via refletida na tela escura do celular, quem era ela? Quem era eu, se não a outra metade de uma mentira elaborada? A tola, a ingênua, a última a saber. Fiquei ali por horas, até os primeiros raios de sol pintarem o céu. Ele se mexeu, abriu os olhos, sorriu sonolento para mim e disse: "Bom dia, meu amor." As palavras soaram como vidro quebrado na minha cabeça. Eu apenas levantei o celular e mostrei a tela para ele. O sorriso desapareceu. O sono sumiu de seus olhos. O que vi ali não foi remorso, não de imediato. Foi o pânico de ser pego. O confronto que se seguiu não foi uma explosão,
mas uma implosão. Foi silencioso e devastador. As negações dele eram fracas, patéticas. Não é o que você está pensando. É complicado. Você não entende. Mas eu entendia. Eu entendia perfeitamente. Cada desculpa esfarrapada era mais um tijolo sendo arrancado do nosso castelo. E eu percebi com uma clareza nauseante que a traição não era a doença. Era apenas o sintoma terminal de um casamento que já havia morrido há muito tempo, sem que eu percebesse. A distância, as noites de trabalho que se estendiam, a falta de intimidade que eu atribuía ao cansaço, tudo se encaixou num quebra-cabeça medonho. A decisão de partir não foi um ato de raiva, foi um ato de pura e simples sobrevivência. Foi um momento em que, em meio aos escombros da minha vida, eu olhei para a mulher destruída no espelho, e pela primeira vez em muito tempo, eu a escolhi. Eu escolhi a mim. Sair daquela casa, da nossa casa, foi como arrancar a própria pele. Cada objeto que eu colocava na mala era uma memória, um pedaço do futuro que eu havia desenhado e que agora não existia mais. Deixei para trás não apenas um marido, mas um projeto de vida inteiro. Fechei a porta sem olhar para trás, porque se eu olhasse sabia que a dor me faria desmoronar ali mesmo, na soleira da porta da minha antiga vida. A segunda fase da minha jornada foi a travessia do deserto. E o deserto é um lugar árido, silencioso e assustadoramente vasto. O divórcio não é apenas assinar um papel num escritório com cheiro de mofo. É o luto oficial por uma vida que não existe mais. É o funeral de um futuro, e eu estava de luto. O silêncio foi a primeira coisa que me atingiu. O silêncio ensurdecedor de um apartamento alugado, pequeno e impessoal. Eu não estava acostumada com o silêncio. Por 20 anos minha casa teve a trilha sonora da nossa vida. O som da TV que ele sempre deixava ligada, sua risada, o barulho dos seus passos. Agora o único som era o da minha própria respiração entrecortada, e muitas vezes o dos meus soluços. Reaprender a dormir sozinha foi um desafio físico. A cama parecia um campo de futebol, fria e vazia. Eu me encolhia no meu canto, abraçando um travesseiro, tentando encontrar algum conforto no meio daquela imensidão de ausência. As noites eram as piores. Era quando as vozes na minha cabeça ficavam mais altas. A voz da culpa. O que eu fiz de errado? Onde eu falhei? A voz da vergonha. Como eu pude ser tão cega? Todos deviam saber. Todos deviam estar rindo de mim. A voz do fracasso. 20 anos jogados no lixo. Eu sou uma fracassada. Houve dias em que a dor era tão física que eu mal conseguia sair da cama. Houve crises de choro no chão do banheiro, onde eu me sentava abraçada aos joelhos, deixando a água quente do chuveiro se misturar com as minhas lágrimas, desejando que ela pudesse levar embora a sujeira que eu sentia por dentro. A burocracia fria dos advogados só piorava tudo. Discutir a divisão de bens, de móveis, de uma vida inteira, como se estivéssemos negociando mercadorias. Aquele sofá onde sonhamos com nossa velhice, agora era apenas um item numa lista. A dor de dividir amigos e memórias foi brutal. Alguns tomaram partido, outros simplesmente desapareceram desconfortáveis com a situação. Um convite para um jantar que não me incluía, uma foto nas redes sociais onde todos estavam menos eu. Cada pequena ausência era uma facada, um lembrete de que eu não pertencia mais àquele mundo. Mas no meio do deserto, a gente aprende a encontrar oásis. Pequenos, minúsculos, mas que nos dão força para continuar caminhando. Lembro-me do primeiro. Foi numa tarde de terça-feira. Eu estava sentada na varanda do meu novo apartamento, olhando para o nada. Decidi fazer um café. E enquanto eu o preparava, sem pressa, sem ter que pensar se ele ia querer com açúcar ou sem, eu senti o aroma. De verdade. Pela primeira vez em meses, eu senti algo além da dor. Era só o cheiro de café, mas naquele momento, foi o cheiro da vida. Eu me sentei e tomei aquela xícara, a melhor xícara de café da minha vida, porque era só minha. Aos poucos, outros oásis foram aparecendo. A liberdade de escolher o filme na TV, sem ter que negociar. Eu assistia a todas as comédias românticas que ele sempre achou bobas. E eu chorei, e ri, sozinha no meu sofá, e foi libertador. A primeira gargalhada genuína, que me pegou de surpresa. Eu estava conversando com uma amiga ao telefone, e algo que ela disse me fez rir. Um som alto, espontâneo. E eu parei, assustada.
Soou como música estrangeira, uma melodia que eu não ouvia há muito tempo. E eu percebi que a mulher que sabia rir, ainda estava ali, em algum lugar, soterrada sob os escombros. Foi nesse momento que a virada começou a acontecer. A sociedade e os amigos bem-intencionados, todos esperavam que eu saísse em busca de um novo amor para preencher o vazio. A fila anda, eles diziam. Você precisa conhecer gente nova. Mas a ideia de me envolver com outra pessoa me causava repulsa. Como eu poderia confiar em alguém de novo se eu nem confiava mais no meu próprio julgamento? Então, eu decidi fazer algo radical. Em vez de procurar um novo amor para preencher o vazio que ele deixou, eu comecei a me namorar. Comecei a me tratar como o grande amor da minha vida. Eu me fiz a pergunta que não me fazia há 20 anos, o que você quer fazer hoje, querida? Sem o sobrenome dele, sem o papel de esposa para me definir, quem era eu? Eu não sabia. E a jornada para descobrir foi a mais fascinante de todas. Comprei telas e tintas. Eu amava pintar na faculdade, mas a vida adulta, o casamento, o trabalho, tudo foi soterrando essa paixão. A primeira pincelada foi tímida, hesitante. Mas logo, as cores começaram a fluir. Eu não pintava paisagens bonitas. Eu pintava a minha dor, a minha raiva, a minha confusão. Eu jogava vermelho, preto e azul na tela, e a cada pincelada, eu sentia um peso saindo dos meus ombros. Era uma forma de colocar o caos para fora, de transformá-lo em algo que eu podia ver e eventualmente entender. Depois, fiz aquela viagem. Aquela para o Sudeste Asiático que ele sempre achou boba e perigosa demais. Juntei minhas economias e fui. Sozinha. O medo era paralisante nos primeiros dias. Mas então, eu me vi navegando por mercados lotados, experimentando comidas exóticas, conversando com estranhos usando mímica e sorrisos. Eu me vi sentada no topo de um templo antigo, assistindo ao nascer do sol, e uma paz profunda me invadiu. Eu estava ali, por minha conta e risco, e eu estava bem. Mais do que bem, eu estava viva, vibrante. Reatei amizades que a vida a dois havia colocado em segundo plano. Liguei para aquela amiga da faculdade com quem eu só trocava mensagens de feliz aniversário. Marcamos um café, que durou 4 horas. Rimos, choramos, relembramos quem éramos antes de nos tornarmos esposas de... Foi como encontrar uma parte de mim que eu nem sabia que tinha perdido. Eu não estava preenchendo o vazio que ele deixou. Eu estava descobrindo e ocupando o espaço que sempre foi meu por direito, mas que eu havia cedido, pouco a pouco, ao longo dos anos. Eu estava aprendendo a gostar da minha própria companhia, a ser minha melhor amiga, minha confidente, minha parceira de aventuras. E aqui estou eu, hoje. A mulher que fala com vocês agora não é a mesma que atendeu aquela notificação de celular numa madrugada fria. A dor não desapareceu por completo. As cicatrizes existem, e eu as honro. Elas são o mapa do caminho que me trouxe até aqui. Mas elas não doem mais. Elas são um lembrete da minha força, da minha capacidade de sobreviver, e mais do que isso, de florescer. Hoje, não sou mais definida pela dor da traição ou pelo status de divorciada. Sou definida pela minha arte, pelas minhas viagens, pelas minhas amizades. Pela minha gargalhada que agora é frequente e alta. Sou definida pela serenidade que sinto ao acordar na minha própria cama, no meu próprio apartamento, um santuário que eu construí para mim mesma. Sou uma mulher dona de si, inabalavelmente forte, não porque nada possa me ferir, mas porque eu sei que, se eu cair eu tenho a força para me levantar. De novo e de novo. Eu aprendi que a queda não foi o fim, foi o começo. Aquele casamento não foi um fracasso. Foi uma lição de 20 anos que me preparou para a vida que eu deveria viver. A traição dele no final das contas foi o presente mais doloroso e mais libertador que eu já recebi. Porque me forçou a demolir o castelo de cartas que eu chamava de vida, para que eu pudesse finalmente construir o meu palácio. Um palácio interior, com fundações sólidas de autoconhecimento, amor próprio e felicidade genuína. Esta história não é sobre o fim do meu casamento. É sobre o início da minha vida. É o meu testemunho de que às vezes o final feliz não é encontrar o príncipe encantado. É se libertar do castelo, e descobrir que a verdadeira rainha, a única que pode nos salvar e nos governar, sempre fomos nós.
Das cinzas da mulher que eu fui, arrasada e perdida, renasceu a mulher que eu sempre deveria ter sido. E ela, eu lhes garanto, é magnífica. Para entender a profundidade de uma queda, é preciso primeiro conhecer a altura do voo. E o nosso voo? O nosso voo começou no céu mais azul que se pode imaginar. Antes da poeira, das cinzas e do silêncio, houve som. Houve música. Houve a promessa de um para sempre que parecia de fato eterno. Nós nos conhecemos numa tarde chuvosa de outono, num lugar que parecia existir fora do tempo, um pequeno cinema de rua, desses que ainda passam filmes antigos, com poltronas de veludo vermelho e o cheiro de pipoca amanteigada misturado ao de poeira e nostalgia. Eu entrei para fugir do temporal, com o cabelo encharcado e o humor cinzento como o céu lá fora. Ele já estava lá, sentado na penúltima fileira, sozinho. Minha primeira impressão não foi de um trovão, de um amor à primeira vista avassalador. Foi algo muito mais sutil e poderoso. Foi a calma. Enquanto o mundo lá fora se desfazia em água, ele parecia um porto seguro. Ele tinha um livro no colo, mas não estava lendo. Olhava para a tela vazia com uma serenidade que me intrigou. Quando nossos olhos se cruzaram, ele não desviou o olhar. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas que aqueceu algo dentro de mim que eu nem sabia que estava com frio. Naquela época, ele era a personificação da gentileza. Tinha uma escuta atenta, uma curiosidade genuína sobre o mundo, e principalmente sobre o meu mundo. Ele não me interrompia, fazia perguntas que ninguém nunca tinha feito, sobre meus sonhos mais absurdos, sobre os medos que eu guardava a 7 chaves. A atração que senti não era apenas pela beleza clássica do seu rosto, ou pelo som grave da sua voz, era pela sensação de ser vista, de verdade. Pela primeira vez na vida, eu senti que alguém não estava apenas olhando para mim, mas enxergando a minha alma. Ele era inteligente sem ser arrogante, engraçado de um jeito que só nós dois entendíamos, e parecia carregar consigo uma integridade, uma solidez que prometia segurança. Ele era a rocha que eu procurava para construir a minha vida. E houve um momento logo no início que selou essa certeza no meu coração. Foi a nossa 3ª ou 4ª vez saindo juntos. Estávamos sentados no capô do carro dele, num mirante com vista para a cidade adormecida. As luzes lá embaixo piscavam como estrelas caídas. Falamos por horas, sobre tudo e sobre nada. Sobre as famílias que tínhamos, e a família que sonhávamos em ter. Em um momento de silêncio, ele pegou a minha mão. A mão dele era quente, firme. Ele olhou para as luzes da cidade, e depois para mim, e disse com a voz embargada de uma sinceridade que me desarmou. Eu não sei o que o futuro nos reserva. Mas eu sei que, se você estiver nele, ele vai ser muito mais luminoso. Naquele instante, sob o céu escuro pontilhado de estrelas e luzes artificiais, eu acreditei. Eu acreditei em cada palavra, eu vi o nosso futuro desenhado ali, a casa, o jardim, as manhãs de domingo, a vida inteira de mãos dadas. A promessa dele não era vazia, era o alicerce sobre o qual eu, feliz e cega, começaria a construir o nosso castelo. Um castelo que, eu não sabia ainda, era feito de areia. A transição daquela promessa no mirante para a promessa no altar foi a coisa mais natural do mundo, não houve um momento de dúvida, nenhuma hesitação. Era como seguir o curso de um rio que sabia exatamente para onde estava indo, para o mar. O namoro foi uma continuação daquela conversa no capô do carro, uma exploração mútua, cheia de descobertas e da alegria de encontrar em outra pessoa um espelho para sua própria alma. O pedido de casamento aconteceu 1 ano depois, exatamente naquele mesmo mirante. Ele me levou até lá com a desculpa de que precisávamos respirar um pouco, depois de uma semana de trabalho estressante. A noite estava estrelada, uma réplica perfeita daquela primeira vez. Ele não se ajoelhou de forma teatral. Não tirou uma caixinha de veludo do bolso. Foi muito mais ele, muito mais nós. Ele pegou minhas 2 mãos entre as suas, olhou fundo nos meus olhos, e a cidade piscando lá embaixo parecia uma plateia silenciosa para o nosso momento. Ele disse, lembra quando eu te disse que o futuro seria mais luminoso com você? Pois eu menti. Não existe futuro para mim sem você. Eu não quero mais olhar para essas luzes e apenas imaginar nossa vida. Eu quero começar a construí-la, hoje. Casa comigo? As lágrimas que escorreram pelo meu rosto não eram de surpresa, mas de reconhecimento.
Era como se meu coração já soubesse que aquele momento chegaria, que aquelas palavras seriam ditas. Meu sim foi um sussurro, mas ecoou dentro de mim como um trovão. E nós construímos. Ah, como nós construímos! Os primeiros anos de casados foram uma sinfonia de projetos, de sonhos compartilhados, de tinta nas mãos e cheiro de móvel novo. Compramos um pequeno apartamento, tão pequeno que podíamos nos tocar de um cômodo ao outro. Mas para nós, era um palácio. Passamos fins de semana inteiros pintando as paredes, rindo quando a tinta respingava no meu cabelo ou no nariz dele. Cada escolha, da cor do sofá à estampa das cortinas, era uma negociação amorosa, uma fusão dos nossos gostos, a criação de uma identidade que era só nossa. Nossos planos eram um mapa que desenhávamos juntos nas noites de sexta-feira, com uma taça de vinho e uma pizza. Falávamos em ter 2 filhos, um menino e uma menina. Discutíamos nomes, imaginávamos suas personalidades, falávamos sobre a casa que teríamos um dia, com um jardim grande o suficiente para um cachorro correr livremente, e uma varanda com uma cadeira de balanço para envelhecermos juntos. Sonhávamos com viagens para a Itália, para aprender a fazer massa fresca, e com uma viagem de carro pela costa da Califórnia. Eram sonhos que pareciam tão palpáveis, tão certos. Éramos uma equipe, parceiros em cada sentido da palavra. Ele me apoiava na minha carreira, eu o incentivava na dele. Éramos o porto seguro um do outro. Houve tantos momentos de felicidade pura, que é difícil escolher um. Mas há uma memória, uma fotografia mental que guardo, e que para mim, simboliza o auge do que fomos. Foi alguns anos depois, quando finalmente conseguimos comprar a nossa casa, aquela dos nossos sonhos. Não era grande, mas tinha o jardim e o espaço para a varanda. A mudança foi caótica, uma montanha de caixas de papelão empilhadas por todos os lados. Estávamos exaustos, sujos de poeira, comendo pizza sentados no chão da sala de estar vazia. O rádio, uma das primeiras coisas que ligamos, tocava uma música antiga e suave. De repente, no meio do caos, ele se levantou, limpou as mãos na calça jeans e estendeu uma delas para mim. Me concede esta dança, minha senhora? Eu ri, achando que era uma brincadeira. Mas ele estava sério. Eu peguei sua mão, e ele me puxou para perto. E ali, no meio daquela sala vazia, cercados pela desordem da nossa vida em caixas, nós dançamos. Uma valsa lenta e desajeitada, nossos pés se arrastando no chão de madeira empoeirado. Ele encostou a testa na minha e, enquanto nos movíamos lentamente ao som da música, ele sussurrou no meu ouvido: "Conseguimos, estamos em casa." Naquele momento, naquela dança improvisada, eu senti uma onda de amor tão avassaladora que meu peito doía. Não era sobre a casa, sobre as paredes ou o jardim. Era sobre nós. Era sobre ter um parceiro para dançar no meio do caos. Era a certeza absoluta de que, enquanto tivéssemos um ao outro, poderíamos construir qualquer coisa, superar qualquer obstáculo. Naquele instante, envolta nos braços dele, no coração da nossa vida por construir, eu me senti a mulher mais segura, mais amada e mais sortuda do mundo. Eu estava em casa. E a minha casa era ele. Um castelo não desmorona da noite para o dia. Antes da queda final, da implosão que ecoa e levanta poeira, existem os tremores silenciosos, as rachaduras finas como fios de cabelo que começam a aparecer nas paredes. Ninguém as vê, a não ser quem vive lá dentro. E, muitas vezes, nem mesmo quem vive lá dentro quer enxergar. É mais fácil passar uma mão de tinta por cima, pendurar um quadro novo, fingir que a estrutura ainda é sólida. Eu me tornei uma especialista em fingir. A nossa dança na sala vazia, o cheiro de tinta fresca, a promessa de um lar, tudo isso foi real. Mas a vida acontece, e a poeira do dia a dia começa a assentar. A primeira rachadura não foi um evento, mas uma mudança na atmosfera. Foi a qualidade do silêncio que mudou. Antes, nosso silêncio era confortável, um espaço de comunhão onde não precisávamos de palavras. Aos poucos, ele se tornou pesado, carregado de coisas não ditas. Era um silêncio que ocupava espaço, que empurrava um para cada canto do sofá. O olhar dele começou a me atravessar, em vez de me encontrar. Ele estava ali, fisicamente presente na mesa de jantar, mas seus olhos estavam distantes, perdidos em um lugar onde eu não era convidada.
As conversas, antes rios caudalosos de planos e confidências, tornaram-se riachos rasos de trivialidades. Como foi seu dia? Cansativo. E o seu? O mesmo de sempre. Ponto final. A porta do seu mundo interior, que um dia esteve escancarada para mim, começou a se fechar, rangendo, até que só restou uma fresta por onde eu tentava, desesperadamente, espiar. Depois veio o celular. Aquele pequeno retângulo de vidro e metal tornou-se uma extensão da sua mão, um portal para um universo paralelo do qual eu não fazia parte. Ele o levava para o banheiro. Dormia com ele na mesa de cabeceira, sempre virado para baixo. Se eu entrava no cômodo enquanto ele digitava, a tela era virada ou bloqueada num gesto rápido, quase instintivo. A desculpa era sempre a mesma, coisa de trabalho, e eu, a esposa dedicada, a parceira que o apoiava, queria acreditar, eu precisava acreditar. Dizer a mim mesma que sua dedicação ao trabalho era para o nosso bem, para o nosso futuro, para a nossa casa. Mas uma voz, lá no fundo, sussurrava: ninguém trabalha com tanto segredo assim. Junto com a distância emocional, vieram as pequenas alfinetadas. Um veneno administrado em doses homeopáticas, tão sutis que questionar parecia um exagero, um drama. Você vai sair com essa blusa? Não acha um pouco chamativa? Seus amigos são um pouco barulhentos, não? Você ri muito alto às vezes. Cada comentário era um pequeno corte, minando a minha confiança, me fazendo duvidar de mim mesma. Ele, o homem que um dia me disse que meu futuro tornaria o dele mais luminoso, agora parecia incomodado com a minha luz. E o pior é que funcionava. Eu comecei a me apagar, a escolher roupas mais discretas, a rir mais baixo, a me afastar de amigos, tudo na esperança de que, se eu me tornasse menor, talvez coubesse de novo no espaço que ele estava disposto a me dar. Houve um momento, um divisor de águas, em que a negação se tornou um esforço consciente. Era o nosso aniversário de 18 anos de casados. Eu preparei um jantar especial, com o vinho que tomamos na nossa lua de mel e a música que dançamos na sala vazia. Ele chegou tarde, o cheiro de um perfume que não era o meu pairando levemente em seu casaco. Ele mal tocou na comida. Passou o jantar inteiro com o celular ao lado do prato, respondendo a mensagens com um meio sorriso no rosto. Eu aguentei até o fim. Quando estávamos tirando a mesa, eu não consegui mais. Com a voz trêmula, perguntei: está tudo bem entre a gente? Eu sinto você tão distante. Ele parou, olhou para mim com uma frieza que congelou meu sangue e disse: você está imaginando coisas. Estou exausto, o trabalho está me matando, e você vem com esse drama? Eu não tenho energia para isso. Drama. A minha dor, a minha intuição, a rachadura que se tornava um abismo diante dos meus olhos, tudo foi reduzido a drama. Naquela noite, eu não chorei. Eu senti uma raiva fria. E pela primeira vez, a pergunta mudou na minha cabeça. Não era mais: o que eu estou fazendo de errado? Tornou-se: com quem ele está falando? Essa pergunta me assombrou por meses. Ela me tirava o sono, me fazia revirar na cama, encarando o teto enquanto ele dormia um sono pesado e tranquilo ao meu lado. O abismo entre nós na cama era tão real, que eu sentia o frio que emanava dele. Eu me tornei uma detetive na minha própria casa, procurando por pistas que eu nem queria encontrar. Um recibo de cartão de crédito de um restaurante que não conhecíamos. Uma camisa que cheirava diferente. Cada pequena anomalia era mais um tijolo sendo arrancado da nossa fundação. Eu vivia num estado de alerta constante, com o coração na boca e um nó no estômago. Eu estava doente de ansiedade, mas a ideia de confrontá-lo sem uma prova concreta me paralisava. Eu conhecia o roteiro. Ele negaria, me chamaria de louca, de controladora, e a culpa de alguma forma recairia sobre mim. Eu precisava de algo irrefutável. Ou talvez, no fundo, eu estivesse apenas adiando o momento em que teria que encarar a verdade e ver meu mundo desmoronar. E então, a verdade veio até mim. Naquela madrugada silenciosa, ela não bateu na porta. Ela vibrou. Aquele zumbido na escuridão foi o som da sentença final. O descuido dele em deixar o celular virado para cima, com a tela desbloqueada, não foi um acidente. Olhando para trás, eu vejo que foi um ato falho, um grito de socorro inconsciente de um homem que não aguentava mais sustentar o peso da própria mentira.
O que se seguiu foi o que eu já descrevi. A mão trêmula, o frio do vidro, o nome, a mensagem. Estou com saudades do seu cheiro no meu travesseiro. Aquelas palavras não eram apenas a confirmação de uma traição. Eram a explicação para tudo. Eram a chave que abria todas as portas trancadas dos últimos anos. A distância, as noites de trabalho, as críticas, o celular, o perfume, o jantar de aniversário arruinado. Tudo se encaixou. O quebra-cabeça medonho estava completo. A traição não foi o raio que caiu em céu azul. Foi o último empurrão que fez o castelo, já podre e carcomido por dentro, finalmente vir abaixo. E eu, sentada na beira da cama, no escuro, com a prova da minha vida em ruínas nas mãos, não senti apenas a dor da infidelidade. Senti a dor da estupidez. De ter ignorado todos os sinais. De ter pintado as paredes rachadas. De ter me tornado menor. De ter acreditado que o amor era suficiente para manter de pé uma estrutura que já estava condenada. A queda não começou naquela noite. Aquela noite foi apenas o momento em que eu finalmente atingi o chão. A manhã que se seguiu à descoberta não foi de gritos e pratos quebrados. Foi de um silêncio glacial, mais violento do que qualquer briga. Depois de me mostrar o celular, eu o coloquei de volta na mesa de cabeceira, como se fosse um objeto radioativo. Ele se levantou, vestiu-se em silêncio, sem me olhar. Eu fiquei sentada na cama, envolta no lençol que ainda tinha o cheiro dele, o cheiro de um estranho. Eu o observei se mover pelo quarto que construímos juntos, e era como assistir a um filme mudo. Ele foi para a cozinha, e eu ouvi o som familiar da máquina de café. A normalidade daquele som foi a coisa mais surreal que já experimentei. Como ele podia fazer café? Como o mundo podia continuar girando? Eu o segui. Ele estava de costas para mim, de frente para a bancada, e disse, sem se virar: "Nós podemos superar isso. Foi um erro estúpido. Eu te amo." As palavras flutuaram no ar, vazias, sem peso. Erro, era o que ele dizia. Mas o que eu tinha lido não era um erro, era um universo paralelo, detalhado e apaixonado. E o "eu te amo", aquilo foi o insulto final. Foi a gota de água. Não a traição em si, mas a sua tentativa patética de minimizá-la. De me tratar como uma tola que poderia ser apaziguada com uma mentira gasta. Foi ali, na cozinha ensolarada da nossa casa dos sonhos, com o cheiro de café no ar, que eu encontrei minha voz. Uma voz que eu não reconheci de imediato, porque era calma, firme e inabalável. "Eu quero o divórcio", eu disse. A palavra pairou entre nós, sólida e irrefutável. Ele finalmente se virou. O pânico em seus olhos foi substituído por uma incredulidade arrogante. "Divórcio? Você está sendo dramática. 20 anos você vai jogar tudo fora por causa de uma bobagem?" Bobagem. Ele chamou a nossa vida, a minha dor, de bobagem. Naquele momento, o amor que eu ainda sentia, a dor, o luto, tudo se cristalizou em uma única e fria certeza. Eu não podia passar mais um segundo da minha vida ao lado de um homem que me via como algo tão pequeno. A semana seguinte foi um borrão de movimentos automáticos. Ele saiu de casa, foi para um hotel, para me dar um espaço para pensar, mas não havia nada para pensar. A decisão estava tomada. Comecei a encaixotar a minha vida. Não a nossa, a minha. Os livros que eu amava, as roupas que ele criticava, as fotos das minhas amigas, cada objeto que eu tocava parecia perguntar: "E agora?" A reação dos outros foi um campo minado. Minha mãe chorou, perguntando se eu tinha certeza, se não poderíamos tentar uma terapia. Alguns amigos em comum desapareceram, como se o divórcio fosse uma doença contagiosa. Outros, os verdadeiros, apareceram com caixas de pizza e ombros para eu chorar, sem fazer perguntas, apenas estando ali. O processo em si foi a morte do nosso amor, por 1000 cortes burocráticos. Eu queria que fosse amigável. Eu queria apenas sair dali com a minha dignidade. Mas ele não permitiu. A separação tornou-se litigiosa, não por grandes bens, mas por pequenas crueldades. Ele contestou a divisão de móveis que ele mesmo nunca usou. Ele brigou por um conjunto de pratos que ganhamos da minha avó. Não era sobre os objetos, era sobre poder. Era sua última tentativa de me controlar, de me punir, por ter ousado sair do roteiro que ele havia escrito para nós. O momento mais difícil, o ponto mais baixo de todo o processo foi numa sala de mediação.
Um escritório cinza, com uma mesa de madeira polida que refletia nossos rostos distorcidos. Estávamos lá, com nossos advogados, discutindo a posse de um quadro que compramos na nossa primeira viagem juntos. Um quadro de uma ruela colorida na Itália. Ele argumentava que havia pago por ele, eu argumentava que a memória era minha, e no meio daquela discussão mesquinha eu olhei para ele. Não para o homem que me traiu, mas para o homem que, anos atrás, havia dançado comigo numa sala vazia. O homem que me prometeu um futuro luminoso, e eu não senti raiva. Eu senti pena. Pena daquele homem pequeno, que precisava se agarrar a um quadro para sentir que ainda tinha algum valor. Minha advogada me cutucou por baixo da mesa, esperando que eu respondesse. Eu respirei fundo e disse, para o espanto de todos, ele pode ficar com o quadro. Naquele instante eu venci, não a disputa pelo quadro, mas a guerra dentro de mim. Eu percebi que ele podia ficar com os objetos, com a casa, com as memórias que ele havia manchado. Eu estava saindo dali com a única coisa que realmente importava, eu mesma. O dia da assinatura final chegou meses depois. Era uma manhã chuvosa, ironicamente parecida com o dia em que nos conhecemos. O cartório era silencioso, exceto pelo som da chuva na janela e o folhear dos papéis. Sentei-me à mesa, ele do outro lado. Não nos olhamos. O oficial apontou para a linha pontilhada. Peguei a caneta, minha mão não tremeu. Enquanto eu escrevia meu nome, o nome que em breve seria só meu de novo, uma montanha de emoções me atingiu. Havia a tristeza pelo fim, o luto pelos 20 anos que não podiam ser apagados. Havia o medo aterrorizante do futuro, de uma tela em branco que eu não sabia como preencher. Mas por baixo de tudo isso, mais forte do que a tristeza e o medo, havia uma outra sensação. Uma sensação que começou como uma pequena brasa no meu peito, e que com aquela assinatura, se tornou uma chama. Era alívio. Um alívio profundo, visceral, como emergir na superfície depois de muito tempo sem ar. Eu estava me libertando não apenas de um casamento, mas de uma versão de mim mesma que eu não reconhecia mais. Entreguei a caneta, levantei-me. Saí daquele cartório sem olhar para trás, e caminhei para a chuva. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti o frio. Eu senti as gotas no meu rosto como um batismo. O fim de uma era, o doloroso, aterrorizante e absolutamente necessário começo da minha própria vida. Sair daquele cartório para a chuva, foi como nascer de novo. Um nascimento difícil, doloroso para um mundo que eu não conhecia. Os primeiros meses foram uma gangorra de emoções. Havia momentos de uma euforia quase infantil. Lembro-me de ir ao supermercado e passar uma hora na seção de iogurtes, simplesmente porque eu podia. Eu podia escolher o sabor que quisesse, sem pensar se ele gostaria ou não. Eu podia comprar o queijo caro que ele achava um desperdício. Pequenas liberdades que pareciam gigantescas. Eu colocava a música que eu gostava no volume máximo, dançava na sala de pijama, deixava a louça na pia de um dia para o outro. Eram atos de rebeldia silenciosa contra uma vida de concessões. Mas a euforia sempre dava lugar a outra face da liberdade, a solidão. A noite chegava, e o silêncio do meu pequeno apartamento se tornava um monstro. O som da minha própria respiração ecoava. Eu cozinhava para uma pessoa, sentava-me à mesa para uma pessoa, e o lugar vazio à minha frente era um lembrete constante do que eu havia perdido. Não dele, necessariamente, mas da companhia, do hábito, da segurança de ter alguém. Houve noites em que a solidão era tão palpável que eu abraçava meu próprio travesseiro, só para sentir o peso de algo ao meu lado. Era o luto na sua forma mais crua, o luto não por um homem, mas por um sonho. Eu sabia que não conseguiria atravessar aquele deserto sozinha. Procurar terapia foi o maior ato de amor próprio que eu já tinha me dado. Minha terapeuta foi a engenheira que me ajudou a inspecionar as ruínas. Ela não me deu as respostas, mas me deu as ferramentas para encontrar os meus próprios tijolos no meio dos escombros. Com ela, eu chorei a raiva que não me permiti sentir, a tristeza que eu escondia sob uma fachada de força. Eu entendi que a minha dor era válida, que a minha intuição sempre esteve certa, e que eu precisava perdoar a mim mesma por tê-la ignorado por tanto tempo. Paralelamente eu mergulhei de cabeça na minha arte. Minhas telas, que antes eram escuras e caóticas, começaram a ganhar cor. Eu pintava o nascer do sol que via da minha janela, o verde das plantas que comecei a cultivar, o azul vibrante de um céu de esperança. A pintura se tornou minha meditação,
meu diálogo com a alma. E minhas amigas, elas foram minha rede de segurança. Elas me arrastaram para fora de casa nas noites em que eu só queria me esconder do mundo, me ouviram contar a mesma história 1000 vezes sem julgamento, e me lembraram da mulher divertida e inteligente que eu era antes de tudo. Juntas nós resgatamos a mim. Hoje, a minha vida não tem o roteiro de um conto de fadas, mas tem a solidez da realidade que eu construí. Moro nesse mesmo apartamento, que já não parece pequeno e silencioso, mas sim um santuário. Cada objeto aqui tem uma história, e é uma história minha. Nas paredes, estão as minhas pinturas, a crônica colorida da minha jornada. A minha rotina é sagrada. Acordo cedo não por obrigação, mas pelo prazer de ver o dia nascer com uma xícara de café, o meu café, forte sem açúcar. Trabalho com uma paixão que eu havia esquecido que tinha. E as minhas noites são preenchidas com o que me faz bem, um bom livro, um filme, um jantar com as amigas, ou simplesmente o som do silêncio, que agora não é mais um monstro, mas um amigo. A mulher que eu sou hoje entende que o amor não deve ser uma gaiola, mesmo que de ouro. O amor verdadeiro é um jardim, onde duas pessoas crescem lado a lado, sem fazer sombra uma na outra. Aprendi que a minha felicidade não é negociável, e que minha paz interior é o bem mais precioso que possuo. Eu aprendi a confiar na minha voz interior acima de todas as outras. E o perdão? Sim, eu perdoei. Não foi um ato de absolvição para ele. Eu não sei e não me importo onde ele está, ou o que faz. O perdão foi um presente que eu dei a mim mesma. Foi o ato de soltar a âncora pesada da raiva e do ressentimento que me mantinha presa ao passado. Eu perdoei a situação. Eu aceitei que aquilo precisava acontecer para que eu pudesse me tornar quem eu sou. Eu perdoei a mulher mais jovem que eu fui, por ter acreditado numa promessa que não podia ser cumprida. Eu a abracei e disse: "Você fez o melhor que pôde com o que sabia. Agora nós sabemos mais." Quanto ao futuro, eu não o procuro com desespero, eu não estou à caça de um novo amor para validar a minha existência. A porta do meu coração não está trancada, mas também não está escancarada. Hoje, eu sei o meu valor. O palácio que eu construí aqui dentro é sólido, luminoso e confortável. Se alguém vier, terá que ser para somar, para construir um novo jardim ao lado do meu, e não para ocupar um trono vazio. Porque não há um trono vazio. A rainha deste reino sou eu. E pela primeira vez na vida, isso me basta. Isso é tudo. Se eu pudesse voltar no tempo para aquela madrugada fria, e me sentar ao lado daquela mulher paralisada na beira da cama, com o celular na mão e o mundo em ruínas no colo, o que eu diria a ela? Eu não diria para ela não chorar. O choro viria, e seria um dilúvio necessário para limpar o terreno. Eu não diria para ela ser forte. A força dela já estava ali, adormecida, e ela a descobriria no seu próprio tempo. Eu me sentaria ao lado dela no escuro, pegaria sua mão gelada e sussurraria no seu ouvido: "Respire, apenas respire. Eu sei que parece que o ar acabou, que o chão sumiu, que você está em queda livre num abismo sem fim. E você está. Mas o que você não sabe agora e o que eu vim do futuro para te contar, é que no fundo desse abismo você não vai encontrar a morte. Você vai encontrar asas." Eu diria a ela: "Essa dor que rasga o seu peito agora, não lute contra ela, acolha-a, ela é a parteira da mulher que você está prestes a se tornar. Esse castelo que você chora, que você vê desmoronar tijolo por tijolo, ele já era ruína por dentro há muito tempo. Você apenas não tinha coragem de acender a luz para ver as rachaduras. A traição dele não foi o terremoto, foi apenas a luz que se acendeu. E essa luz, por mais que agora te cegue de dor, é o maior presente que você poderia receber. Você vai atravessar um deserto, eu continuaria, e vai sentir sede, solidão e medo. Haverá dias em que você vai querer voltar, rastejar de volta para as ruínas familiares, porque o desconhecido é assustador. Não volte. Continue caminhando. Porque é nesse deserto, sob o sol escaldante da solidão, que você vai encontrar a sua própria fonte de água. Uma fonte que ninguém pode tirar de você, porque ela brota de dentro. E para você que talvez esteja agora me ouvindo, sentada na beira da sua própria cama, segurando a prova da sua própria dor, seja ela qual for, minha mensagem é a mesma. Respire. O seu mundo pode estar desmoronando, o emprego que você perdeu, o relacionamento que terminou, o sonho que morreu, pode parecer o fim. E é.
É o fim da vida que você conhecia. É o fim da pessoa que você era. E isso é aterrorizante. Mas é também a oportunidade mais sagrada que a vida pode nos dar. A chance de recomeçar, de verdade. Não se apresse em preencher o vazio. Não busque em outra pessoa a cola para juntar os seus pedaços. A felicidade não é um destino que se encontra em outra pessoa. É uma casa que se constrói dentro de si mesmo. Pegue os escombros da sua vida antiga e use-os como alicerce. Cada lágrima é cimento. Cada soluço de raiva é um tijolo. Cada momento de solidão é uma janela que você abre para a sua própria alma. Construa o seu palácio interior primeiro. Pinte as paredes com as suas cores favoritas. Encha os cômodos com as músicas que te fazem dançar. Cultive um jardim de amor próprio, de autoconhecimento, de paz. Torne-se um lugar tão bonito de se morar, que a sua própria companhia seja a sua festa preferida. Não tema as cinzas, elas não são o fim. Elas são a terra fértil onde a sua versão mais magnífica está esperando para brotar. A queda não é uma punição. É um convite. Um convite para descobrir a força que você não sabia que tinha, para se tornar a pessoa que você sempre deveria ter sido. Das cinzas da mulher que acreditou ser metade de alguém, renasceu a mulher que descobriu, com uma alegria serena que sempre foi, e sempre será, magnificamente inteira.